Então vamos lá, gente. Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Lei 2177/05, né, a parte 7 da aula. E hoje nós vamos falar do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ananindeua, dando continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, vejamos, a gente vai continuar um pouco falando sobre as vantagens, né? Todas as vantagens que são aplicadas ao funcionalismo público de Ananindeua. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a licença ou ao adicional noturno, né? Uma das vantagens que nós temos. Então, como é que se cumpre esse troço desse adicional noturno, né? O adicional noturno ele tem um horário, gente. Qual é o horário que ele vai ser compreendido? Ele é compreendido entre as 22 horas do dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, ajeitando aqui, né? Vamos ajeitar. O negocinho não quer funcionar aqui, né? Então, veja bem. Ele é compreendido entre as 22 horas, tá? De um dia até os 5 horas do dia seguinte. E terá um valor acrescido de quantos por cento, professor? De mais 25%. Olha lá. Mais 25%. Tá bom? Computados cada hora com como, professor? 52 minutos e 30 segundos. A gente vai já falar sobre isso aqui direitinho, tá? Vou explicar. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que se trata esse artigo incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho, acrescido do respectivo percentual extraordinário. Nos casos de jornada de trabalho diário, compreende um horário entre os períodos diurnos e noturnos, e o horário será proporcional às horas de trabalho noturno. Professor, isso é lindo, mas me explica como é que isso funciona. Então, vamos para a prática. Preste atenção, gente. Deixa eu só voltar para cá, né? Aqui. Ó. Vou explicar aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem. Como é que funciona esse tal de adicional noturno, tá? Vamos fazer aqui, ó. Adicional noturno. O que é que vai me interessar deste adicional noturno? Primeiro, preste atenção. Ela vai ser contada das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, todas as pessoas, todos os servidores que trabalhem dentre esses horários, eles têm direito a esse adicional. O que ele vai receber, professor? 25% por cada hora trabalhada. Ou seja, se ele ganha R$30 a hora, R$10 a hora dele, ele vai receber por cada hora a mais, além dos R$10, ele vai receber R$2,50. Então, ele vai receber R$12,50. Outro fator importante também, a hora dele, uma hora dele não é igual à nossa uma hora de 60 minutos. Uma hora dele é 52 minutos e 30 segundos. Tá, beleza. Professor, e como assim seria essa questão que o senhor está explicando sobre o fato da pessoa ela receber este valor em caso de serviço extraordinário? Não sei se vocês lembram, mas nós já comentamos sobre o serviço extraordinário. O caso do serviço extraordinário, gente, ele funciona da seguinte forma. Se você ultrapassa a sua hora trabalhada, você tem direito a 50% em dias normais e a 100% em horários de sábado, domingos e feriados. Então, como é que seria a relação do adicional noturno com a gratificação de serviço extraordinário? É simples. O que pode acontecer? Vamos dizer que o cidadão ele trabalha de 6 da tarde, às 18 horas, né? Até às 21 horas, por exemplo. Só que o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, ele ultrapassou o horário dele de serviço. Ele passou, né? Passou horas do horário de serviço dele. Se ele passar 2 horas, ele vai, em vez de ir de 6 às 9, ele vai de 6 às 11, né? Ou seja, ele vai ultrapassar 2 horas, e ou seja, quando ele chegar aqui de 9, olha lá, de 9 às 11 horas, foi o horário que ultrapassou. Só que entre 9 e 11, eu tenho o horário noturno, ou seja, às 22 horas.
Então, de 22 horas às 23 horas, ele já está dentro desse critério aqui, ó. Né? Ele já está dentro desse critério. Então, ele já recebe. Além dele receber pelo serviço extraordinário dele, ele também vai receber o adicional noturno. Por quê, professor? Porque ele estava entre o horário estabelecido, de entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Então, ele recebe os 50% da gratificação, mais o valor referente ao adicional noturno de 25% da hora trabalhada. Tá bom, gente? Lembrando que essa hora trabalhada não é 60 minutos, é 52 minutos e 30 segundos. Beleza? Gratificação de produtividade. Primeiro, essa gratificação ela não é paga para qualquer servidor. Ela só vai ser paga para os servidores que trabalham com o dinheiro. Pessoal que trabalha nas finanças. Qual foi o objetivo de fazer isso? Fazer com que as pessoas que trabalham com o erário, com o dinheiro público, eles não desviem esse dinheiro. Então, como é que eles fazem para eles não desviarem esse dinheiro? Eles dão um pagamento, uma gratificação por produtividade, e eles recebem de acordo com o que eles vão arrecadando. Quanto mais eles arrecadarem, mais eles irão receber. Então, olha lá. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Finanças. Pode cair isso na tua prova aqui. Ele pode perguntar qual é a secretaria? Secretaria de Finanças, tá, gente? Vamos ajeitar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Parece que a minha canetinha hoje resolveu não ajudar, tá? Então, olha lá. Isso aqui vai ser pago somente aos servidores que atuarem justamente na Secretaria de Finanças. Que atua onde? Na fiscalização. Do que, professor? Justamente, né? Do recolhimento dos tributos de responsabilidade do município. A gratificação prevista no caput desse artigo será paga em decorrência do quê? Do aumento real de arrecadação dos tributos municipais. Ou seja, quem recebe mais, ganha mais. E de ações de quê? De fiscalizações tributárias. Então, quanto mais eles fiscalizam, mais eles ganham, né? Eles vão arrecadar. Revogado pela lei, né? Isso aqui é uma outra situação. A gratificação a que se refere esse artigo, por efeito algum, será incorporada ao vencimento base. Ou seja, se cair na tua prova falando de remuneração, está errado, tá? Ele é incorporado ao vencimento, que somente perceberá enquanto estiver em exercício do cargo. Ou seja, se ele estiver fora do exercício do cargo, estiver inativo, ele já não tem direito a esta gratificação. Ok? Vamos seguindo. Adicional de sobreaviso. Bem, aqui a gente vai ter que tomar um certo cuidadinho, tá, gente? Por quê? Vou te explicar. Vou dar uma volta aqui, tá? Vou interromper rapidola. Vamos nos ver aqui. Tô vendo vocês me olhando. A Cristiana tá até com sono ali já. O Paulo nem aparece. Olha lá, gente, preste atenção. O que é esse adicional de sobreaviso? Já diz o nome, né? Ele é pago para as pessoas em decorrência do quê? De uma atividade que esse cidadão vai desempenhar no serviço fora do horário do serviço dele. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a Cristiane, né? A Cristina, né? A Cristina, ela trabalha de 8 a 1 hora da tarde. Só que, antecipadamente, a chefia dela vai chegar e vai dizer, olha, Cristina, eu quero que você trabalhe amanhã à tarde. Mas quando ele fala trabalhar amanhã à tarde, ele não diz respeito ao fato dela não trabalhar de manhã. Ela vai trabalhar no horário normal dela e ela vai desempenhar uma outra atividade à tarde, dentro das atribuições dela. Quando isso acontece e ela é avisada antecipadamente dessa atribuição que ela vai fazer, ela recebe o chamado adicional de sobreaviso, tá bom? Então, o adicional de sobreaviso é pago quando ele é avisado antecipadamente de uma outra atividade fora do seu horário de serviço, tá ok? Então, vamos voltar lá. Então, olha lá. Será considerado como horas de sobreaviso, tá, gente? Como horas de sobreaviso, o período em que o servidor, em decorrência das atribuições próprias de seu cargo, for previamente escalado, olha lá como eu falei,
previamente escalado para permanecer à disposição, tá, de sua unidade administrativa, fora do seu horário normal de trabalho. Olha lá, fora do seu horário normal de trabalho, podendo ser convocado por meio de comunicação previamente definido. As horas de sobreaviso do efetivo... Olha, o servidor que só pode ter hora de sobreaviso somente os efetivos, tá, gente? Serão remunerados à razão de quê? De 1/3 do valor da hora normal, ficando limitada a quantas horas? 24 horas em cada período de sobreaviso, não podendo ultrapassar 15 períodos de sobreaviso durante o mês. Ou seja, o cidadão que vai te dar a oportunidade, ele pode te dar essa oportunidade até 15 vezes. Passando desse período de 15 vezes, já não tem mais direito, já não pode. Então, além da, você vai ter que ganhar 1/3 da sua hora. Ou seja, se tu ganha R$30 a sua hora, além dos R$30, vai ganhar mais R$10 por cada hora que você trabalhar fora do seu horário de serviço. As horas efetivamente trabalhadas no período de sobreaviso serão remuneradas na forma da legislação, observada a gratificação por serviço extraordinário e adicional noturno, com prejuízos relativos às horas de sobreavisos correspondentes, né? Olha lá. Tá? Aí olha lá. Para efeito de apuração dos vencimentos relativos à gratificação de Natal, de férias, de afastamento remunerados, né? Considera-se a média dos últimos 12 meses respectivos do período aquisitivo para cálculo como base de horas pagas. Ou seja, no final do mês, quando tu for receber ter 1/3 de férias, quando tu for receber a tua gratificação de Natal, né, ou qualquer outra coisa assim, eles vão pegar todos esses períodos de 12 meses que você trabalhou e vão fazer uma média. Esse valor dessa média você vai receber nesse período, como se você estivesse recebendo a cada mês. O servidor previamente escalado que deixar de atender a convocação, olha lá, perderá o direito à remuneração do período de sobreaviso, sem prejuízo às demais combinações legais. Ou seja, eu te escalo para te vir de tarde. Se tu não vier, é óbvio que tu não irá receber, mas tu vai receber a tua remuneração de trabalho, tá? O restante não. O servidor efetivo que se encontrar de sobreaviso não encontra em condições de trabalho insalubre, perigoso, de risco, não fazendo jus adicional de insalubridade. Então, o servidor efetivo que encontrar de sobreaviso não se encontra em condições, olha lá, de trabalho insalubre, perigoso, de risco, não fazendo jus aos adicionais de insalubridade. Ou seja, se ele for convocado para trabalhar fora do horário dele, ele vai receber apenas esse 1/3 por cada hora. Ele não vai receber os 20%, 30% ou qualquer outra coisa a mais que ele receba quando ele está atuando no horário normal. Você não recebe insalubridade. Só vai receber insalubridade no horário de trabalho normal. O disposto neste capítulo se aplica ao servidor ocupante de função de confiança. Olha aí. Então, além do efetivo, as pessoas que estão em função de confiança não têm direito, somente os efetivos, tá, gente? Quem, no caso, Daniel, o cara que tem função gratificada, o cara que tem comissionado, ele tem direito a tirar adicional de sobreaviso? Não, porque ele já recebe uma gratificação em regime especial de trabalho. Então, pelo fato de eles já receberem, eles não têm esse direito, tá? Então, cuidado com isso na prova. Se perguntar lá, o cidadão ocupante de cargo de confiança terá direito ao adicional de sobreaviso? Não, ele não tem direito. O regime de sobreaviso é incompatível com a gratificação de serviço extraordinário, hora extra, e com o regime de plantão. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se tu trabalhas em regime especial de trabalho, ou se você trabalha com regime de sobreaviso, ele não tem relação com serviço extraordinário, você não vai ganhar nada a mais se você ultrapassar acima do teu horário, e você também não ganhará se você estiver no seu plantão, tá bom? Plantão é horário normal de trabalho.
Gratificação e regime especial de trabalho, como a gente havia comunicado ainda agora, né? O regime especial de trabalho, ele só é pago, gente, para as pessoas que têm função de confiança em alguns efetivos. Olha lá, vamos ler aqui. A gratificação por regime de trabalho é a retribuição pecuniária mensal, cuidado com isso, destinada aos ocupantes de cargos por natureza que exijam prestação de serviço com dedicação exclusiva. As gratificações devidas aos servidores convocados para prestação de serviço com dedicação exclusiva terão seus valores fixados por decreto no Poder Executivo. A concessão de gratificação para regime especial de trabalho que se trata desse artigo dependerá em cada caso de autorização prévia expressa da autoridade competente. A gratificação por serviço extraordinário e por regime especial de trabalho exclui-se mutuamente, ou seja, quem tem a gratificação em regime especial de trabalho não pode ter a em serviço extraordinário. Então, outro tem regime especial de trabalho, outro tem em serviço extraordinário. Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva, vedado o exercício de outro cargo ou emprego. Gente, ele só pode ter aquele emprego. Exemplo, guarda municipal de Ananindeua. Ela só pode exercer a função de guarda municipal. O cidadão ele não pode ter outro emprego além desse, porque ele já recebe esta gratificação. Inclusive, eles recebem 100% do salário, né? Se eles ganham 2.500 por mês do salário, eles vão ganhar mais de 2.500 de gratificação, né? Então, eles vão receber dedicação exclusiva. Eles recebem 5.000. Será concedida, olha, que agora a gente vai falar do abono familiar, né? Isso que é importante. Gente, esse abono familiar não é um abono extra não, tá, gente? Esse abono familiar ele é dado para as pessoas que possuem dentro da família alguém com algum tipo de limitação, né? Ou uma deficiência, um filho, um tio, um irmão, né? Será concedido abono familiar ao servidor ativo ou inativo, cuja remuneração não ultrapasse o limite estabelecido em lei, desde que sejam atendidas as seguintes condições: por cônjuge, quando inválido, mensalmente incapaz que não tenha renda própria, por filho inválido, mentalmente incapaz que sem renda própria. Compreende-se nesse artigo o filho em qualquer condição, tá? Não precisa ser só filho de sangue, pode ser um enteado, pode ser um adotivo, bem como menor mediante de autorização judicial que estiver sob guarda ou sustento do servidor. Ao pai e à mãe equiparam-se como padrasto e madrasta, e a falta destes representantes legais dos incapazes. A invalidez para efeito desse artigo corresponde à incapacidade total e permanente para o trabalho comprovado mediante inspeção médica oficial. É inspeção, não é junta médica. Considera-se renda própria ou atividade remunerada para o efeito desse artigo o recebimento de importância igual ou superior ao menor vencimento pago do município. Ou seja, ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Tá? O beneficiário previsto no artigo será concedido mediante a apresentação de certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social ou que vier substituí-lo, atestando que o beneficiário não recebe nenhuma remuneração. Bem, gente, o que acontece aqui? Eu vou até passar aqui e vou explicar para vocês, para a gente entender de uma forma bem simples. Deixa eu só interromper aqui. Preste atenção. O que diabo é esse tal de abono familiar? Vamos dizer que dentro da tua residência você é um servidor público, né, efetivo. O que é um servidor público efetivo? É um caboclo que passou no concurso, né? Que já foi concurso, que passou no concurso, que tomou posse, que entrou em exercício, né? Aí o que acontece? Vamos dizer que esse servidor ele tenha um filho que ele tem uma invalidez, né? Um filho deficiente, por exemplo, e sabe que esse filho ele não pode trabalhar, ele não tem como ter uma renda própria, ele não recebe nenhum benefício do governo, né? Tem filho que é inválido, mas recebe uma aposentadoria. Só que esse não recebe. O fato dele não receber essa aposentadoria ou qualquer outra coisa torna-o uma criança, um jovem, sei lá, dependente do pai ou da mãe. E se esse pai ou mãe ele é um servidor efetivo da Prefeitura de Ananindeua, esse jovem, essa criança ou esse adulto, ele tem direito a receber um abono. O que é esse abono? É um valor que é fixado em lei. Esse valor ele não pode ser menos de um salário mínimo. Ele vai ser pago, né,
dentro do que o servidor ele recebe, né? Dentro da remuneração dele, só que ele é um valor à parte, né? E esse cidadão ele vai ser sustentado, né? Também com este valor que é o chamado abono familiar. Esse abono ele não pode ser destituído, assim, tipo assim, tirar IPMA, que é o Instituto Previdenciário de Ananindeua. Não pode ser descontado nada, ele é um valor integral pago. Agora, às vezes, acontece o seguinte, vamos dizer que o cidadão falece, o servidor. Aí, o que vai acontecer com esse filho inválido, com esse companheiro inválido? Ele vai necessitar de continuar recebendo o abono. Ele vai continuar recebendo? Vai. Ele vai continuar recebendo. Só que vai existir alguém da família que vai ficar responsável em receber esse dinheiro por ele. No caso, ou se morreu a mãe, o pai, se morreu o pai ou a mãe, se é o tio, a tia. Então, alguém vai ficar responsável em continuar recebendo esse dinheiro até que esse cidadão ele morra. Ou seja, esse valor ele é vitalício, né? Ele vai sendo pago até o falecimento dessa pessoa que está impossibilitada, né? Então, e Daniel, e se acontecer, por exemplo, deste cidadão, ele não ter tido esse abono, não sabia, o servidor que era responsável, a servidora não sabia do direito dele, aí vamos dizer que o servidor falece, a servidora, ou a pessoa que não é servidora, é apenas esposa do falecido, ela vê se realmente ela pode dar entrada após o falecimento do servidor, já que o servidor ele nunca deu entrada. Pode? Pode. Mesmo após o falecimento do servidor, a pessoa, o companheiro, a pessoa responsável, ela pode dar entrada nesse abono. Tá bom, gente? Então, às vezes a gente pensa que quando o servidor morre, não deixa frutos, né? Continua deixando frutos, que é um direito desse cidadão. Então, gente, ele é um abono pago às pessoas incapazes, sem renda, tá? Ela é paga mesmo após o falecimento ou após anos, se quiser requerer, pode requerer. E ele é pago tanto a padrasto, quanto a madrasta, quanto a pai, quanto a mãe, qualquer pessoa que esteja com uma certa invalidez. Tá bom? Ai, parece bonito, né? Mas quem dera que a prefeitura cumprisse com isso, né? Mas vamos lá. Continuando. Auxílio funeral. É o único auxílio que ninguém quer receber, né? É o auxílio funeral. Professor Daniel, esse auxílio funeral, o servidor recebe vivo? Recebe, gente. O servidor vivo também tem direito ao auxílio funeral. Aonde, professor? Vamos entender aqui. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido, ainda que o tempo de sua morte estivesse em disponibilidade ou aposentado. O valor equivalente ao menor vencimento pago pelo município. Ou seja, gente, se tu morrer, se tu for servidor e morrer, alguém da tua família pode requerer esse auxílio, né, para as despesas, né? Então, com que tu ganha, né, um vencimento do salário mínimo, vai ajudar lá pelo menos a cavar o buraco, né? No caso de acumulação legal de cargos, olha lá, o auxílio será pago somente em razão de um deles, tá? Ah, eu tenho 2 cargos acumulados, não interessa, tu só vai receber de um. Aplique essa disposição no parágrafo anterior quando se tratar de hipótese de acumulação de proventos com vencimentos, ou seja, aposentadoria. Será concedido o transporte à família do servidor, olha que legal, eles dão até ônibus, né? Quando este falecer fora do município, no desempenho do cargo ou serviço. Daniel, morreu o servidor. A família tem direito a transporte. Esse transporte vai de onde? Pode para Marituba, pode para Belém, sendo fora do município, né? Se for no município, eles não te dão, mas se for fora, eles te dão. O auxílio funeral será pago também ao servidor por morte do cônjuge, convivente ou filho menor inválido. Tá? O que significa dizer, irmãozinho, que mesmo você vivo, você recebe o auxílio. Se morrer o teu esposo, a tua esposa, ou alguém que tu vive, ou um filho que esteja em invalidez, você também tem direito a esse auxílio, tá? Então, o próprio servidor requerer. Então, esse auxílio não é pago somente aos familiares, só se o servidor morrer. Também se alguém, o cônjuge, ou convivente ou filho menor falecer, no caso inválido, aí você também tem direito a receber esse auxílio. O auxílio funeral será pago à pessoa da família que houver comprovadamente custeado o funeral até 3 dias úteis, cuidado com isso na prova, por meio de procedimentos sumaríssimos. O que é sumaríssimo?
que ele não vai demorar muito para receber, tá, gente? Até o limite previsto no caput do artigo anterior. Então, ou seja, se alguém custear, né, o funeral, a pessoa da família vai lá e vai comprovar que ela custeou e ela vai receber o direito do que ele gastou. Se o funeral for custeado por terceiros, será indenizado mediante comprovação de despesas, observando o limite máximo previsto no parágrafo anterior, ou seja, até o salário mínimo. O pagamento será autorizado pela autoridade competente, visto a certidão de óbito dos demais documentos, tá? Então, a pessoa vai custear desde que ela apresente a certidão de óbito. O abono de permanência, apesar de ter sido revogado, gente, preste atenção. O que é esse abono de permanência? Vamos voltar aqui rapidão. Gente, o abono de permanência é o seguinte: você chegou na sua idade de se aposentar, você se aposentou, né? Chegou no seu limite. Isso não chegando aos 70 anos, porque 70 anos é aposentadoria compulsória, ou seja, não tem mais como tu continuar trabalhando. Vamos dizer que tu te aposentou com 55 anos. Aí te digo, cara, eu não quero ficar aposentado sem fazer nada em casa, não. Eu quero continuar trabalhando na prefeitura. Tu pode? Pode. Tu vai continuar trabalhando, mas tu vai receber um abono, que tu chama de abono de permanência. Então, o abono de permanência ele é pago quando o cidadão já está aposentado. Tá bom, gente? Aí ele continua recebendo, só que ele recebe através desse abono chamado de abono de permanência. Tá bom? Já está aposentado, já está. Oi? Não estou ouvindo. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Estou. Eu acho que eu que não estou conseguindo ouvir vocês direito. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Fala aí, oi. Oi. Tá fraco, gente. Oi. Eu Oi, que não estou professor. conseguindo ouvir vocês direito, gente. Deixa eu dar um pause aqui. A gente não ouvia as risadas. Não estava ouvindo nada, gente. Vamos continuar. Continuando, irmãozinhos. Vamos lá. Continuando. Indenizações, né? Tem gente que acha que indenização, gente, é quando o cara trabalha um determinado tempo e recebe um dinheirinho, né? Isso não é indenização, tá, gente? Aqui nesse caso. Indenizações são 4 tipos de indenizações que tu recebe. Quem são elas, professor? Diárias, ajuda de custo, de transporte e auxílio à alimentação. Essas duas primeiras a gente vai já entender que elas, uma se opõe à outra, tá, gente? Uma é até 30 dias, outra passa de 30 dias, a gente vai já falar sobre isso. O auxílio transporte, gente, ele é pago, né? Através de quê? Do chamado Vale Transporte, cartão digital, né, gente? Ele é pago através disso, tá bom? O auxílio alimentação, ele é pago a todos os servidores efetivos. No caso de vocês que vão trabalhar na Secretaria de Saúde, vocês vão receber um auxílio alimentação. Meu professor, legal, olha lá. Eu estou até pensando em ir lá no líder gastar esse dinheiro que eu vou ganhar. Calma, meu filho. Esse auxílio alimentação, ele não é aquele ticket, né? Ou aquele cartãozinho que você recebe quando você trabalha por aí, né? Esse auxílio alimentação, ele é pago em dinheiro. Quanto é, professor? R$400. Além do salário que vocês vão receber mais R$400. Tá entendendo? Por quê? Esses R$400 é para ajudar na tua alimentação. Ah, Daniel, pô, legal. Aí tu já mete ele no meio das tuas contas, já não compra comida. É uma situação muito escrota, né? Normal, tá, gente? Olha lá, gente, outra coisa. Então, aqui nós temos auxílio alimentação, que ele entrou, ele só é pago para os efetivos, tá, gente, atualmente, que é no caso vocês. O auxílio transporte é o Vale Transporte. Tem que ver se vale a pena, né? Porque o Vale Transporte, ele não é mais em papelzinho. Lembra do tempo que eu te recebi em papelzinho, que tu gastava tudinho, que tu ia trocar? Tem gente rindo aí. Pegava o dinheiro lá do papelzinho, né? Chegava lá no... Deixa eu te falar. Eu vou até dizer onde é que tu fazia isso. Na frente da Yamada tinha um cara que comprava os papelzinhos, né? Aí tu ia, vendia, trocava por dinheiro, né? Ou tinha até loja que aceitava o Vale Transporte de papel, né? Aí vem um filho de uma égua que não tem o que fazer e tira o papel e mete o cartãozinho, né? Então,
você tem direito a esse vale de cartãozinho. Agora, esse cartãozinho, gente, é uma história meio complicada, que é esse vale transporte, né? Ele não é aquele cartão digital que nem vocês usam para ir para Belém, voltar, né? Quem te dera, eles te dão aquele, sim, né? Aquele cartãozinho desses ônibus pequenininhos, desses mil que nunca passa. É deles que eles te dão, tá? Ainda desconto 8% do teu salário aí. Resumindo, compra uma bicicleta, desgraça. Para com essa tua frescura de andar de ônibus, né? Vai de bicicleta que é melhor para ti. É mais barato, ainda emagrece, né? Olha lá. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses caras aqui, tá? Então, o que seria essa ajuda de custo, professor? O que me interessa sobre a questão da ajuda de custo? A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, desloque-se, né, da sede do município para um período superior a 30 dias. Olha que legal, gente. Cuidado com isso aqui. Quando passar a ter exercício da localidade distante da sede do município, né? Quando designado, deixa eu ajeitar aqui. Quando designado para o serviço, programa e treinamento em outro, também fora do município, a critério os valores da ajuda de custo serão fixados através de decreto. Na hipótese de este artigo, a ajuda de custo será calculada sobre o vencimento. O servidor não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses do respectivo vencimento. Vou já te explicar, te acalma. Não será concedida ajuda de custo. Volta, irmão. Tá pressa de quê? Não será concedida ajuda de custo aos ocupantes de cargo em comissão. Quem é comissionado não tem direito à ajuda de custo, tá? Coitados, né? Quem manda não ter estudado. Nos quadros de pessoal permanente do município, um servidor cedido a outro órgão ou entidade, né? Também não tem direito. Ao servidor que afastasse do cargo, né? Para reassumi-lo em virtude de que de mandato eletivo, será concedido nova ajuda de custo ao servidor que voltar a ter exercício na sede do município. Então, o que é isso, professor Daniel? Preste atenção. O servidor público, tá? Vamos voltar aqui. O servidor público, ele pode desenvolver algumas atividades fora do município, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que vamos pegar a Paula Camille. Pegar a Paula Camille, e a Paula Camille, ela vai trabalhar lá em Bragança. Ela vai desenvolver uma atividade de Ananindeua, a interesse do governo, da prefeitura de Ananindeua, lá em Bragança. Se ela vai trabalhar lá em Bragança, ela, vamos dizer que esse trabalho, ela vai fazer cursos e tudo, ela vai desempenhar uma atividade, mas vai passar de 30 dias, né? É óbvio que se ela vai passar de 30 dias, ela não vai ficar lá sem receber nada, ela está indo pela prefeitura. E o que a prefeitura vai dar? Ela vai dar um valor para ela custear a alimentação dela, para ela custear o transporte dela, para ela custear o hotel onde ela vai ficar, não é verdade? Então, durante esse período que ela estiver lá, passando esses 30 dias, ela recebe ajuda de custo. Se não for acima de 30 dias, ela recebe diária. Então, até 30 dias, acima de 30 dias é ajuda de custo, menos que 30 dias a gente chama de diária. Tá bom, gente? Beleza? Então, toma cuidado com isso aí. Vamos continuar aqui, bora seguir. Hoje o povo tá barulhento aí, né? O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo no prazo de 5 dias, né? No prazo de 5 dias. Tá aqui, cadê tu que eu não tô te vendo? 5 dias. Quando injustificadamente não se apresentar ao local para onde foi designado. Quando antes do fim do desempenho das atividades lhe for cometido, a regressar por vontade própria, pedir exoneração, abandonar o serviço. É claro, né, gente, que ele foi para um lugar, só que ele não foi. Ele vai ter que devolver esse dinheiro no prazo de 5 dias. Ele não foi. Ou ele foi, mas o serviço era para 30 dias, ele trabalhou em 10. Aí disse, eu vou ficar em casa só de manhã. Não, não pode. Se ele vai ficar, ele vai ter que devolver os dias subsequentes. Tá bom? Será que tem algum barulhinho? Só um instante. Só um instantinho. Beleza.
A responsabilidade pela restituição de que se trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do servidor. É óbvio, né? Se o servidor não cumprir com o que foi estabelecido a ele, obviamente que vai sofrer as penalidades. A restituição será proporcional aos dias de serviço não prestados. Óbvio, se eu tenho 60 dias fora e eu trabalhei 20, eu vou ter que devolver quanto? Eu vou ter que devolver 40 dias. Então, os 40 dias das diárias será devolvido ao município. Não haverá obrigação de restituir ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício ou de retorno por motivo de doença comprovada. Exemplo, cidadão foi exonerado, né? Ele não vai ser obrigado a devolver porque não foi a vontade dele, ou se de repente ele tiver que voltar porque ele apresentou alguma doença, ele teve um infarto, ele teve um AVC, ele teve alguma coisa. Então ele não tem como devolver, não foi vontade. Então tudo aquilo que não é de vontade própria dele, ele não será restituído, ele não precisará restituir esse prazo de 5 dias. Diárias. O servidor, inclusive ocupante em cargo em comissão, olha aqui, gente, aqui já entra o cargo em comissão, ó, que for designado para serviço, curso ou outra atividade fora do município, até 30 dias. A gente falou ainda agora. Se for passar de 30, é ajuda de custo. Se for antes de 30, é diária. Serão concedidos diária para custeio de despesas. É a mesma coisa. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devido pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. A pessoa, quando ouve pernoite, já pensa em motel, né? Gente, pernoite é o seguinte. O cidadão, ele vai para um município, só que ele volta para a casa dele, né? Então, se ele não dormir no município, ele não vai receber uma diária integral, ele vai receber apenas metade da diária. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará ajuste de diárias, ou seja, se ele tiver que trabalhar em outro lugar, né, ele foi cedido, por exemplo, ele não vai receber diária, até porque ele foi já para morar naquele local, né? Mesmo esquema, né? Se o servidor não trabalhar todos os dias, ele tem 5 dias para devolver o dinheiro, né? Na hipótese do servidor retornar no município no prazo menor que o previsto, ele vai ter que devolver também. A concessão de ajuda de custo impede a concessão de diária, ou vice-versa. Se tu recebe diária, tu não recebe ajuda de custo. Se tu recebe ajuda de custo, tu não recebe diária. E a critério e valores serão fixados por decreto. Todos os valores das diárias, o teu nome, tudo tem que sair no decreto do Diário Oficial, dizendo que tu tem direito. Fulano de tal tem direito a 3 diárias de serviço, então tem que sair no Diário Oficial para você receber, tá bom? Lembrando que diária e ajuda de custo você recebe antes da partida, você não recebe só depois. Indenização de transporte. Concede-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas para a utilização do meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo. A utilização por meio próprio de locomoção depende de prévia e expressa autorização na forma prevista em regulamento, né? Tem gente que trabalha num exercício de uma atividade e nesse exercício ele depende do próprio carro, já que a prefeitura não dá. Então ele tem direito ao menos a uma indenização, ao combustível, fazer a manutenção do veículo, assim vai. Auxílio alimentação. O Poder Executivo disposará sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado ao servidor público ativo da Prefeitura Municipal de Ananindeua. A concessão do auxílio alimentação terá caráter indenizatório, ou seja, se perguntar, é um tipo de indenização? Auxílio alimentação é um tipo de alimentação diária, ajuda de custo e auxílio transporte. São tipos de indenização. O servidor que acumule cargo ou emprego na forma de Constituição fará jus apenas o quê? A um deles, a um auxílio de alimentação. Se eu tiver 2 empregos, só vai receber por um. O auxílio alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão, configurado com rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público. Bora resumir de uma forma bem legal, né? O que significa isso? Se o servidor público ele atuar, né, em algum tipo de desempenho dentro do trabalho dele, como efetivo, e esse servidor público ele receber o auxílio alimentação, por exemplo, como eu falei, R$400, esses R$400 ele não vai sofrer nenhum tipo de desconto do IPMA, né, que é o Instituto Previdencial Municipal de Ananindeua. Ele não vai ter desconto. Pelo fato dele não ter desconto,
ele recebe ele integral. Então, em nenhum momento eu posso, em nenhuma forma eu posso descontar em cima desse valor. Esse valor ele é integral, ele não é descontado, tá bom? Mas ele também, por não ser descontável, ele não recebe esse valor em outras situações. Por exemplo, se ele for receber o 13º dele, a gratificação natalina, ele vai receber o salário dele, a remuneração dele sem ela, sem o auxílio alimentação. Tá bom, gente? Porque o auxílio alimentação não entra. Porque o auxílio ele não faz parte disso. Então, ele não, assim como ele não é descontado, ele também não entra no final como uma contribuição extra, tá? Ele só vai receber pelos dias trabalhados. Lá embaixo, considera-se por desconto de auxílio alimentação por dia não trabalhado a proporcionalidade de 22 dias, né? Olha lá. Isso significa dizer o quê, professor? Considerar-se-á para o desconto, deixa eu ajeitar aqui, cadê tu que eu não sei cadê? Para o desconto de auxílio alimentação por dia não trabalhado a proporcionalidade de 22 dias, né? Ou seja, cada dia que você não trabalhar, você não vai receber aquele dia de auxílio alimentação. Ou seja, ele vai ser descontado dos teus R$400. Ou seja, se tu faltar, tu não vai receber totalmente os 400. O dia que tu não trabalhou vai ser descontado, tá? Um total de 22 dias. E morreu, né? Vou interromper aqui. Gente, é muita coisa pra gente estudar, né? Olha, a gente já está concluindo, tá? A Lei 2177. Falta mais um pedacinho aí pra gente terminar. Dizendo aos senhores que, graças a Deus, hoje eu fui à igreja, né, falar com o padre, né, mas infelizmente não consegui falar com ele para saber quando é que a gente vai poder retornar, né, já que o pessoal do futebol já voltou, porque a gente não pode voltar, né? Então, são coisas que eu não entendo, né? Mas de qualquer forma, eu acredito que eu aluguei um prédio aqui próximo, aqui na ICN21, e eu acredito que a gente esteja com ele até o dia 28 de julho. Ele já deve estar disponível para mim. Com isso, gente, a partir do momento que o prédio estiver pronto, aí a gente vai retornar às aulas. Se não der para retornar na igreja, a gente retorna no prédio. Mas a gente tem que começar. Até porque a prova de vocês já é dia 31 de agosto. E antes do início da prova, eu preciso que vocês tenham aulas presenciais. Principalmente as aulas de revisão, né? Então a gente vai se aguentando aqui, mas eu vou fazer de tudo até o dia 28 de julho para a gente já retornar às aulas. Já que a gente não tem muitos alunos, muita gente abandonou o barco, ficou com medo, né? Achou que não ia voltar mais. E eu choro, né? É concorrente. Então é isso, gente. Obrigado. Vou mandar disponibilizar para vocês aí a aula de hoje, tá bom? E aí, se Deus quiser,